arrependimento. Sabe, essa é uma daquelas palavras que a gente ouve o tempo todo na igreja, né? Mas que, muitas vezes, é super mal compreendida. Muita gente acha que é só se sentir mal por algo que fez de errado. Mas, e se o verdadeiro significado for algo muito mais profundo, muito mais radical? É isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a ideia mais comum é essa. Arrependimento é igual a sentir culpa, um remorso. Só que, quando a gente olha para a Bíblia, a história é bem diferente. Não é só sobre um sentimento, mas sobre uma mudança fundamental. Vamos ver como isso funciona na prática. Para entender isso bem, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos direto na raiz da palavra, lá no original. Depois, vamos ver como essa mudança que acontece por dentro vira ação de verdade. Aí, a gente entra num dilema bem atual que isso tudo causa. E por fim, descobre o poder que o verdadeiro arrependimento tem. Então, vamos começar pela origem. A nossa primeira pista para desvendar esse mistério todo está lá no grego, a língua original do Novo Testamento. E a palavra-chave que a gente precisa conhecer é metanoia. Bom, à primeira vista, metanoia parece simples. Significa literalmente uma mudança de mente. Mas se a gente parar por aí, nessa definição superficial, a gente perde o principal. A gente perde toda a força transformadora que está por trás dessa ideia. E é aqui que a coisa fica mais séria. Olha só essa situação da Enciclopédia Bíblica Baker. As palavras aqui são personalidade inteira. Isso já mostra que não é só um ajustezinho no pensamento, não. É uma transformação completa. Não é só mudar de ideia, é mudar quem a pessoa é na sua essência. Então o resumo da ópera é o seguinte: o verdadeiro arrependimento, aquele que a Bíblia fala, é uma reorientação total. Ele mexe com o nosso intelecto, claro, mas também com a nossa vontade, aquilo que a gente escolhe, e com as nossas emoções, aquilo que a gente deseja. É uma virada de 180 graus, de dentro para fora. Tá, mas como é que essa tal de metanoia, essa mudança toda que acontece por dentro, aparece no mundo real? Bom, ela inevitavelmente leva a uma mudança do lado de fora, leva à ação. Jesus é claríssimo aqui. Nossas ações não saem do nada, elas brotam do coração, que é o centro de quem somos. Se o arrependimento fosse só uma coisinha mental, o problema estaria só na cabeça. Mas ele aponta para o coração, um lugar muito, mas muito mais fundo. E isso leva a gente para uma verdade que, vamos combinar, às vezes é meio desconfortável, mas é essencial. A intenção é importante? Claro que é. Mas, no fim das contas, são as nossas ações, os frutos que a gente produz que mostram o que de fato está lá no fundo do coração. Essa mudança completa pode ser imaginada como uma moeda, que tem dois lados. Se arrepender não é só parar de fazer o que é errado, tem um outro lado que é tão importante quanto. O processo tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a gente larga a mão daquela ideia de que a gente é o nosso próprio juiz do que é certo e errado, sabe? E do outro lado, a gente se submete de verdade à autoridade de Deus. Um lado não funciona sem o outro. E olha, essa submissão não é uma coisa passiva, não. É uma atitude de batalha. Repara só na linguagem quase militar que o apóstolo Paulo usa aqui. É um chamado para destruir mesmo, ativamente, os argumentos e os pensamentos que vão contra o que a gente sabe sobre Deus, começando dentro da gente. E é aqui que a gente chega num ponto de tensão bem real hoje em dia. O choque entre esse chamado bíblico para arrependimento e algumas filosofias de ministério mais modernas, digamos assim. O contraste fica bem nítido, né? De um lado a gente tem a abordagem bíblica, que confronta o pecado de frente, que chama para o arrependimento e que exige obediência. Do outro, uma filosofia mais moderna, que muitas vezes foge do confronto, foca nos benefícios de ser cristão e procura conversões mais fáceis. A intenção por trás dessa abordagem mais moderna até pode ser boa, sabe? Evitar um legalismo chato que afasta as pessoas. E em termos de números, parece funcionar. As igrejas crescem. Mas isso levanta uma pergunta fundamental. Essas conversões são, de verdade? Para responder essa pergunta, a gente tem que ir direto na fonte. O que a Bíblia realmente diz? Será que existe um padrão claro, um padrão que não dá para negociar, que Deus estabeleceu para a nossa vida? Olha, para quem pensa que o Novo Testamento aboliu as regras, esse número pode ser um choque. Existem mais de 500 mandamentos diretos no Novo Testamento para a gente se afastar de certos comportamentos e pensamentos. A obediência não foi cancelada, não. Ela é a prova da fé. E aqui o apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Ele afirma com todas as letras que certos estilos de vida são simplesmente incompatíveis com ter uma herança no reino de Deus. Isso não é legalismo, é o padrão do céu. Mas como isso funcionava na prática? Vamos pegar um exemplo do próprio Paulo.
Quando ele foi falar com Félix, um governador romano todo-poderoso, ele não aliviou a mensagem. Ele foi direto nos pontos nevrálgicos, falou de justiça, de domínio próprio e do juízo que está por vir. E qual foi a reação do Félix? Medo. A mensagem de Paulo bateu forte, confrontou o estilo de vida dele. Ele sentiu o peso da verdade, mas em vez de se arrepender, ele fez o quê? Adiou. Disse, depois a gente vê. Ele escolheu o que era conveniente e não a conversão. A mensagem de Paulo não passou a mão na cabeça dele, o confrontou. E agora a gente chega na nossa parte final. Se essa mensagem de confronto parece tão arriscada, o que aconteceria se a igreja hoje voltasse a pregar isso com coragem e amor? Qual seria o resultado? A história nos dá uma pista. E que pista? Durante o primeiro grande despertar, os pregadores não aliviaram a mensagem. E o resultado não foi de igrejas vazias, mas sim um avivamento que transformou tudo. Milhares de pessoas foram convencidas do seu pecado, clamaram por salvação e cidades inteiras mudaram. E assim a gente termina com essa pergunta no ar. O medo normal é que uma mensagem forte sobre arrependimento vai esvaziar as igrejas. Mas a história e a própria Bíblia parecem sugerir o contrário. Talvez o que as pessoas realmente buscam não seja uma mensagem confortável, mas uma verdade que seja poderosa o suficiente para libertá-las de verdade. Fica aí essa questão para a gente pensar. A gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!